A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Bom dia! Hoje, domingo, 21 de junho de 2026. Nós, da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, estamos aqui na sua Rádio Voz 107.7 para, a partir de agora, levar até você, com muito prazer, com muito carinho, o nosso programa Cristo Vive, que é jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e nós temos como diretor o padre Wellison Borges. Hoje ele pediu para que o padre Vailton, que é vigário da paróquia Nossa Senhora da Penha, lá em Jaraguá, fizesse as vezes dele. E aqui, eu estou aqui do lado do padre Vailton. Padre Vailton, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Cristo Vive, aqui na Rádio Voz. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, amados irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Rádio Voz, aqui da 107.7, e é com grande alegria que hoje estamos aqui unidos nesse dia maravilhoso, pedindo e suplicando também as bênçãos de Deus na nossa vida. Padre, eu penso assim, quem está nos escutando agora está pensando, Padre Vailton, quem que é o Padre Vailton, de qual cidade que ele é, quanto tempo de sacerdote, já passou por quantas paróquias, onde foi o diaconato, como surgiu a experiência, o que o senhor poderia partilhar para os amigos ouvintes? Então, Paulo Amparo, eu sou o padre Vailton, tenho 2 anos e praticamente meio de padre, de sacerdote, ordenei pouco tempo, estou atualmente em Jaraguá, como vigário da paróquia Nossa Senhora da Penha. A minha formação foi em Anápolis, no Seminário Diocesano, Imaculado Coração de Maria, um pouco dessa formação como reitor o padre Edmilson, outro restante com o padre Enevair, e depois ordenei diácono, fui para a paróquia Nossa Senhora do Livramento, em Girassol. Ali eu fiquei o meu diaconato e logo em seguida também os primeiros meses sacerdotal eu residi ali também. Depois, no outro ano, eu fui designado para ser vigário na paróquia Nossa Senhora da Badia, em Anápolis, onde eu fiquei apenas 3 meses e logo já vim aqui para Jaraguá, e aqui já vai fazer quase 2 anos que eu estou aqui em Jaraguá como vigário da paróquia Nossa Senhora da Penha. Vivendo cada dia intensamente, né? Ser sacerdote não tem como a gente colocar numa forma, mas é o dia a dia, né, com Cristo e levando Cristo às almas e também deixando ser conduzido por nosso Senhor. Padre, assim, eu percebo, né, de longe, o senhor mora lá em Jaraguá, vive bem não só as realidades da paróquia Nossa Senhora da Penha, mas as outras 2 paróquias que tem naquela cidade, a paróquia de São José, a paróquia de Santa e de Virgens. Aquela cidade, padre, a cidade de Jaraguá, é uma cidade, assim, de uma fé muito forte, muito atuante, muito presente, muito convicta e muito na prática das pessoas que moram ali, independente da paróquia, mas as pastorais, os grupos, os movimentos. Eu lembro que esses dias eu passei, até estava ensaiando para quadrilha. Imagine, amigo ouvinte, mais de 150 jovens na praça, ensaiando, preparando para a quadrilha. É uma comunidade muito viva, padre. Sim, com certeza, Paulo Amparo. Isso é uma grande riqueza que nós temos lá em Jaraguá. E cada padre que eu acho que passa fica impactado. Eu mesmo, quando cheguei aqui em Jaraguá, tudo muito intenso, né? A vida do padre lá em Jaraguá, ela tem a sua intensidade. Eu até brinco com algumas pessoas lá, menos de 10 horas da noite, você não termina as suas atividades todos os dias. Mas isso é bom, nós ficamos muito felizes, justamente por ver a entrega das pessoas, a doação que as pessoas fazem e como essas pessoas são movidas realmente pela fé. A fé move aquela cidade ali. Então as pessoas, seja com as novenas, com as festas, festividades, mas assim, nós percebemos mesmo o engajamento das pessoas na igreja. E isso de fato
nós vemos aquilo que o Papa Francisco tanto pedia, a igreja em saída. Então lá em Jaraguá nós podemos dizer, a igreja lá ela é em saída não só no sentido do pastor que vai ao encontro às ovelhas, mas das ovelhas que se colocam também à disposição da igreja para ir ao encontro de outras ovelhas. Isso é muito bonito. Até, padre, o senhor me partilhava uma situação que o senhor, juntamente com o padre Fábio Barbosa, tiveram a ideia de fazer um luau para os jovens na praça de frente à Matriz. Quem não conhece a cidade de Jaraguá, mas é meio que similar a, digamos, a catedral aqui em Anápolis, só que a praça é emendada com a igreja, não tem uma rua dividindo, no caso, a Avenida Goiás. E vocês tiveram a ideia de fazer um luau para os jovens, padre, e o senhor ficou assim muito grato, muito feliz, muito satisfeito, porque deu mais de 500 jovens. Sim, Paulo Aparecido, eu fiquei muito feliz e impactante ao mesmo tempo, porque a ideia desse luau surgiu justamente para a gente fazer algo para os jovens, mas chamando a atenção para Cristo, não apenas um luau qualquer. O nome seria esse, Luau com Cristo. E então tivemos a missa. Enquanto estava tendo a missa, ainda estava chegando os jovens, mas depois que acabou a missa, que saímos da igreja e depois fizemos ali um momento com o Santíssimo Sacramento, que eu vi aquele tanto de jovem, a igreja cheia. Nossa, aquilo foi muito bonito. Então foi mais de 500 jovens que participaram desse luau. Então foi mais ou menos ali até meia-noite, começamos por volta das 8 da noite, acabamos ali por volta da meia-noite e meia esse luau. Mas foi um momento muito abençoado em ver também a juventude buscando a Cristo, que é o futuro da igreja. Então, para nós, é como que aquela chama de esperança em falar assim, a igreja terá sua continuidade através dessa juventude. É verdade, padre. E logo nesse mês, né, um mês tão bonito, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o padre Eli falando sobre essa realidade, mas é um mês muito forte. Também, padre, esse mês de junho, muitas festas juninas. Até o senhor teve uma festa na capela, o senhor falou durante a semana, o senhor deu um pulinho lá. Eu acho que as pessoas, padre, os padroeiros, o ano inteiro, sempre nas paróquias tem o dia do seu padroeiro. Eu lembro muito que Dom Dilma gostava muito de falar isso. É o retiro das pessoas que pertencem àquela paróquia. Então as pessoas devem participar das novenas, se colocar à disposição do padre, porque é um momento de graça muito forte na comunidade, padre. E as pessoas têm que aproveitar esse momento, não só nesse mês de junho, que são várias, mas durante todo o ano, padre. Com certeza, eu costumo dizer que cada novena é como se o céu abrisse e aonde ali Deus derrama graças especiais. Como o próprio Dom Dilma falava, né? Ali aquela comunidade como que está em retiro. E de fato, como a gente vê, por exemplo, nessas comunidades que eu estava celebrando, comunidades rurais que todos os dias, durante 9 dias, além de ter adoração do Santíssimo, confissão, Santa Missa, então ali a comunidade reunida, então tudo isso são momentos de muitas graças mesmo especial. E é bonito de ver a participação das pessoas que estão ali engajados, participando também e buscando estar na presença do Senhor. Não só comer aquelas comidas típicas do momento presente que a gente vive nas festas juninas, mas também alimentar a alma. E isso nós vemos também nessas festividades durante esses meses. Até, padre, eu gosto sempre de falar nessas realidades de novenas, etc. O senhor que no início do programa já partilhou que é fruto do nosso Seminário Maior Diocesano. Todas as novenas, padre, às vezes nem todos sabem, mas sempre é bom a gente estar repetindo, tem uma disposição na diocese, na parte administrativa, que um pequeno percentual de todas as novenas, de todas as quermesses, de todas as situações que acontecem dentro das paróquias, são revertidas para o seminário, para a formação dos novos padres. Então, além da pessoa estar ali com a família, num ambiente altamente agradável, evangelizador, revendo amigos, um ambiente que realmente edifica a pessoa, ainda, né, por extensão, você está contribuindo na formação do seminário dos futuros padres da igreja. Sim, teve um dia que eu até partilhei essa experiência em uma própria novena, terminando ali de celebrar essa novena, encerrando essa novena, e eu falei justamente sobre isso, porque às vezes boa parte do nosso povo não tem essa noção que também aquilo é
levado uma porcentagem para o próprio seminário, para a administração dos futuros sacerdotes, né? Então, justamente ali eu partilhei, eu falei, olha, obrigado pelo sim de cada um de vocês, e eu gosto sempre de frisar isso nas novenas, porque às vezes a gente pensa assim, o sim é só para o festeiro. Não, o sim é para todos que estão ali, que estão confraternizando, estão adquirindo as coisas ali da barraca, porque é justamente isso, ajuda a sua comunidade local e ajuda também a própria diocese, como por exemplo as casas de formação que nós temos no seminário. E ali eu partilhei e agradeci, falei, olha, se hoje eu estou aqui pregando para vocês, é porque um dia vocês estavam aqui e estavam chegando até mim lá, o pão de cada dia, né? Então isso é dádiva que Deus nos dá. E aqui é onde nós podemos tocar e ver a beleza e a riqueza que a igreja tem, que não é só no sentido financeiro, mas é principalmente no sentido de entrega e doação do nosso povo. É verdade, esse momento de partilha, porque você aí na sua casa, imagina, né, final do mês para fechar as contas, difícil, as coisas subindo, etc, etc, água, luz, telefone, alimentação, saúde, etc. Imagine no seminário, 30 e tantos seminaristas atualmente, 5 padres formadores, inúmeras situações. Imagine como que é a logística para a diocese e ainda sem contar, padre, várias entidades, né, que a diocese ajuda. A Igreja Católica no mundo, ela é a maior benfeitora para as pessoas que realmente necessitam. Até eu estou tentando lembrar a palavra correta aqui, mas ela é a maior instituição de caridade do mundo. E a Diocese de Anápolis não é diferente. A gente está falando de uma situação que é a formação dos padres, mas tem inúmeras outras situações que a Diocese, como Igreja Católica em Anápolis, tem a sua contribuição, a sua participação. Sim, nós temos aí muitas creches, às vezes colégios, como até mesmo alguns carismas na própria diocese, como também as irmãs que às vezes cuidam de casas de aidéticos e assim por diante. Quantas realidades a nossa igreja ajuda, fora as questões sociais de cada paróquia também, né, de famílias que nós assistimos também. Então isso é um todo, e por isso que aqui é bonito quando eu entendo que eu sou igreja, né? Então quando a gente entende isso, o pouco que quando eu entendo, mas mesmo com o pouco que eu devolvo ali na minha paróquia, que eu contribuo na minha paróquia, eu estou contribuindo com a igreja. Então a igreja é cada um de nós. E quando você vê lá, né, alguma obra social que a igreja fez, você pode bater no peito e dizer, é a minha igreja. O senhor está me fazendo reportar de novo a Dom Dilma. Dom Dilma um dia cantou uma frase da música, eu sou horrível para cantar, mas ele falou daquela música muito antiga e bela. Tá vendo aquela igreja, moço? Eu ajudei, né? Eu trabalhei lá, porque realmente tem o suor, o esforço de cada pessoa. Isso é muito bonito. Mas, padre, o que o senhor poderia partilhar nesse domingo, 21 de julho, do Santo Evangelho? Então, o Santo Evangelho deste domingo, o Evangelho de São Mateus, vai ali nos trazer aquela referência, primeiramente, de não ter medo. Não tenhas medo daquilo que pode matar o corpo, daqueles que matam o corpo, para dizer, como também gosto sempre de fazer essa referência, em relação ao medo da morte, como às vezes nós temos esse medo, temos essa, podemos assim até dizer, essa euforia no nosso coração quando se toca no palavra de morte, e por isso vai gerando no nosso coração grandes inquietações. Mas aqui Jesus vai então relatar, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, para dizer, nosso corpo ele morre, mas a alma permanece viva. E é justamente aqui aonde nós queremos adentrar nesse evangelho, para que o evangelho possa ser uma fonte inesgotável de graça para a nossa vida, porque quer nos fazer olhar para o céu, olhar para a eternidade, porque muitos passam a ficar desesperados diante da morte porque só olham para esse mundo. Às vezes a gente passa por experiências quando você vai em velórios, é muito interessante. Quando você chega num velório de pessoas que às vezes não professam a fé, é o mínimo do mínimo, você vê um certo desespero naquele velório.
Mas quando você chega ali, num velório, de pessoas que professam a fé, tá doendo, tá vivendo um momento do luto, porque todo mundo vai doer, vai passar pelo luto, mas tá sereno ao mesmo tempo. Por quê? Porque elas acreditam na ressurreição. E a ressurreição se torna então a esperança que move o nosso coração e a nossa vida. Eu sempre, quando eu faço na minha paróquia velórios, eu costumo sempre dizer, olha, não acabou. Porque o sentimento muitas vezes que vem ao coração é que, e agora? Acabou, morreu. Não, morreu o corpo, mas a alma está viva. E por isso nós precisamos aprender a olhar para o céu, porque o nosso mundo é passageiro, o nosso corpo vai ser enterrado, mas e a nossa alma? E se nós não buscarmos com que a nossa alma ganhe o céu e a eternidade, já não basta sofrer nesse mundo, vamos ainda sofrer na eternidade, que é o fogo do inferno? Não, é onde nós precisamos então aprender a buscar mais o céu. E aí entra a nossa vida ordinária a cada dia, que é a conversão diária de cada um. Não ter medo do inferno, não ter medo da morte, mas confiar em nosso Senhor e buscar. Porque tem gente que poderia dizer, tá bom, eu acredito, então agora isso basta. Não adianta eu falar que eu amo se eu não demonstro no meu dia a dia que eu amo. Eu esses dias falei isso numa homilia, até mesmo eu quero trazer isso aqui. Você fala que ama a sua esposa, mas você bate na sua esposa? Que amor é esse? Isso não é amor? E eu falei isso na homilia, falando justamente, denunciando esses casos que muitas vezes a gente vê por aí, às vezes em jornais, que entristece tanto a nossa alma, quando a gente vê violências, em todos os tipos de violência, mas também quando toca a violência do homem para com a mulher, isso é muito triste. E eu falava justamente do amor. Às vezes uns falam, não, mas eu te amo, mas que amor é esse? Da mesma forma eu poderia dizer, não, eu amo a Deus, eu acredito em Deus, mas eu não demonstro no meu dia a dia, eu não demonstro com a minha conversão, eu não demonstro buscando a cada dia, então isso não é amor. Isso é uma ilusão que eu coloquei, que eu amo a Deus. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas não buscam a Deus. Então, para mim, amar exige presença. E se eu quero um dia estar na presença definitiva de Deus, então eu preciso passar esse mundo, pelo menos buscando o mínimo da presença de Deus. E é isso que Jesus hoje quer trazer para nós nesse Evangelho, olhar para Ele. E assim também Ele vai dizer, o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. Para dizer, não esconda nada, não viva na escuridão, não viva uma vida longe, mas viva uma vida às claras, na verdade, na luz, porque Deus é luz, Deus é verdade. Ele mesmo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui nós temos tudo, Jesus que é o caminho, precisamos caminhar por Ele e com Ele. Jesus que também é a verdade, e essa verdade que nos liberta, e é nessa verdade que devemos viver. E Jesus que é a vida, e aqui nós temos que olhar para essa vida eterna. Então aprender, buscar Cristo na nossa vida, que vai tirar também os nossos medos, nossas inquietações, e no período que muitas vezes cada um vive na sua fragilidade humana, passei poucos dias agora com alguns perrengues da chikungunya, e às vezes a gente fica doente. Eu, graças a Deus, não fico com o coração assim, mas tem pessoas na doença, fica ali com o coração angustiado, porque e se eu morrer? Aí é onde a gente tem que fazer outra pergunta, né? E se eu morrer não? Será que eu estou preparado para morrer? Que fica hoje essa pergunta para nós. Se hoje Jesus te chamasse, você estaria preparado? Eis a questão, amigo ouvinte que pergunta, hein? Então, e dentro dessa temática que o padre acaba de falar aqui, até tem dois ditados, padre, que as pessoas falam muito em cima do que o senhor falou, né? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? E aquela situação de uma senhorinha, de uma velhinha que rezou bastante para a chuva e tal. Aí a pessoa chegou, mas a senhora não rezou para a chuva? Rezei, cadê seu guarda-chuva? Então rezou só da boca para fora, não teve fé. Então isso é muito forte. E agora nós vamos ouvir, dentro dessa realidade que o padre fala aqui, o nosso amigo, o irmão Frei Flávio Noleto, que vai falar desses 800 anos da morte de São Francisco. São Francisco que já chamava a morte de Irmã Morte. Vamos ouvir o Frei Flávio Noleto. A Igreja em Anápolis.
Bom dia, Paulo Amparo. Bom dia, Padre Vailton. E bom dia, amigos e ouvintes. Aqui quem vos fala é Frei Flávio Noleto, frade franciscano, e gostaria de falar para vocês sobre os 800 anos da morte de São Francisco de Assis. É uma oportunidade muito importante de nós conhecermos este grande santo. O percurso da memória comemorativa desses 800 anos perpassa, acima de tudo, em 1223, a regra que ele recebe, que é o caminho do Evangelho, depois também o Natal de Grétio, que ele é o primeiro a fazer a experiência de construir um presépio. Depois ele faz uma experiência em 1224 de solidão no Monte Alverne. Diria que é o caminho da caridade, uma busca do próprio Cristo glorioso. Então é conhecido muito por nós como São Francisco das Chagas, porque ele recebe as 5 chagas no seu tempo de oração. Depois nós vamos conhecer o caminho da beleza, que ele vai louvar ao Criador por tantas belezas que Deus fez e chama tudo de irmãos e irmãs. E por fim ele vai fazendo a sua despedida no ano de 2226. Ele escreve um testamento, ele deixa como memória aos frades. E no dia 3 de outubro de 1226 nós celebramos a Irmã Morte. Portanto, este ano estamos celebrando 800 anos da morte de São Francisco de Assis. E é importante aqui falar para vocês que os 800 anos da morte do Santo Francisco é uma oportunidade muito importante de nós olharmos para trás. Muitas pessoas não gostam de falar da morte, tem medo e preconceito, mas se você olhar para a sua própria vida, nossa vida é um constante nascer e morrer. É preciso nascer o homem novo e deixar morrer o homem velho. É preciso renascer no espírito e cuidemos para que a carne também possa morrer a cada dia, tornemos seres espiritualmente voltados ao Senhor. Então, rever um pouco a nossa vida com São Francisco é uma oportunidade muito bonita, porque Francisco é o santo da ecologia, o grande homem que o próprio Papa Francisco levou este nome e nos ensinou nas encíclicas Laudato Si a louvar por todas as criaturas. E, portanto, no ano de 1223, sucederam acontecimentos maravilhosos na vida de São Francisco de Assis. Conforme eu já falei, ele recebe a regra de Roma e ele diz que a vida e a regra dos frades menores é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo a obediência sem nada de próprio em castidade. Então, o empenho de dar uma forma ao Evangelho foi tão grande em São Francisco e aos seus confrades que Francisco foi considerado no milênio o homem do novo milênio, porque ele viveu como Cristo, o seu empenho de viver a vida do Evangelho, o amor que ele faz para abraçar os leprosos e as pessoas mais necessitadas, foi um exemplo que ele deixou para a igreja, para toda a humanidade. E isso a gente percebe claramente que ele deu riqueza à igreja vivendo a pobreza. Isso que é o mais interessante para nós, né? Então, depois que Francisco celebra o Natal em Grétio, no ano de 1223, ele vai para o Monte Alverne e no ano de 1224 ele procura viver uma vida de solidão, de jejum, e a quaresma muito importante que ele celebrava é a quaresma de São Miguel Arcanjo. E ali ele faz essa experiência de oração 40 dias e o Frei Leão pôde acompanhar à distância, mas no monte, no lugar mais alto. Tinha até uma pinguela onde o Frei não podia passar e ali ficava depois São Francisco em oração. Ele aceitou comer só a metade de um pão, mas esse tempo todo ele pedia para sentir na carne, no corpo, a dor, a paixão que Cristo sofreu. E ele recebe de um serafim, né? Diz o serafim que tinha essas asas e aí vem impressa para ele as 5 chagas em suas mãos, em seus pés e no peito. Então o serafim
deixe impresso as chagas do Cristo crucificado. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua emissora. Ouvimos a primeira parte com nosso grande amigo Frei franciscano, Frei Flávio Noleto. Agora vamos ouvir a segunda e última parte com Frei Flávio Noleto. Ouçamos. Então, para Francisco, para ele, o que ele gostaria de sentir profundamente, a dor e a paixão do Senhor, ele sente naquele dia, durante a sua quaresma. Nós geralmente celebramos isso no 17 de setembro, um tempo oportuno, porque para nós é fundamental recordar a paixão do Senhor, mas também as chagas de São Francisco. Por isso que o povo chama de São Francisco das Chagas, São Francisco do Canidé. É o mesmo São Francisco de Assis. Francisco, simples, pobre, crucificado por Cristo, por amor a Cristo. A gente diz claramente que esse é um momento muito importante na vida de São Francisco. E aí ele sente a misericórdia do Senhor em seu corpo, e esse episódio é muito importante porque Francisco percebe o quanto foi grato ao Senhor pelo bem que ele faz em sua vida. Outro item interessante que nós celebramos, e foi isso no ano passado, que aconteceu praticamente no ano de 1224, ou melhor dizendo, 1225, que Francisco ele canta os louvores do Senhor. Ele louva pelo cântico das criaturas. Ele chama todos de irmãos e irmãs. Para ele, todas as criaturas foram criadas pelo nosso bom Deus. E o cântico é conhecido também como o cântico do irmão Som. E ele começa assim: Altíssimo, onipotente, bom Senhor, a ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Senhor, são prestados os louvores a ti. Louvado sejas por todas as criaturas, especialmente o irmão Sol. Depois ele vai louvando a lua, as estrelas, ao fogo, ao vento e a irmã Terra, que nos sustenta e nos governa. Depois ele vai terminando o cântico dizendo: Louvado seja meu Senhor por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades. Porque ele tinha reconciliado o prefeito da cidade com o bispo. Isso é muito recente para nós, porque muita gente não sabe perdoar. Então, louvado seja meu Senhor por aqueles que perdoam, que sabem perdoar, por aqueles que promovem a paz. Por isso que Francisco torna-se o homem da paz. Eu sei que vocês vão lembrar daquela oração belíssima que é Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que não é dele, mas é atribuída a São Francisco de Assis. Em outro momento oportuno poderemos refletir sobre essa oração da paz, porque Francisco viveu profundamente aquela oração e todo mundo atribuiu a ele, mas não é de São Francisco de Assis. Mas no Cântico das Criaturas, Francisco termina dizendo: Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã a morte corporal, a qual nenhum homem e mulher vivente pode escapar. Então essa é a mensagem de hoje que eu quero levar para vocês. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã morte. Não tem como. Todos nós, seres viventes, com a certeza que teremos é que um dia iremos morrer. Agora, interessante é perguntar como você tem vivido a sua vida. Porque se você viveu bem, viveu na graça, no perdão e no amor, você pode ficar tranquilo que, conforme diz a oração, louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrerem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumprirem tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará nada. Então não tenhamos medo da morte, porque se fizermos o bem aqui na terra, se cumprirmos os mandamentos, nós vamos morrer no corpo, mas iremos ressuscitar em Cristo Jesus. E o cântico termina dizendo: Louvai e bendizei a meu Senhor e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Então isso que é bom a gente ver em Francisco de Assis, celebrando aí 800 anos de sua vida, é saber que ele despede
da vida, dizendo que a irmã é morte, não tem como escapar. Então ele despede dos frades, ele agradece a todos, e ali ele dá a bênção à cidade de Assis, pede para colocar teu corpo no chão, e queria ficar nu, mas o Frei não permitiu. E ali ele mostra que a morte é uma morte semelhante a Cristo, uma vida entregue aos seus irmãos, aos confrades, e ali ele termina agradecendo ao Senhor pelo bem que fez. E esse também deve ser o nosso caminho. Não tenhamos medo de morrer, mas tenhamos coragem de viver uma vida boa. Então quero aqui terminar com a oração de São Francisco de Assis, feita pelo Papa Leão XIV, recentemente, onde ele diz: São Francisco, nosso irmão, tu que há 800 anos ias ao encontro da irmã morte, como homem pacificado, intercede por nós junto do Senhor. Tu que no crucifixo de São Damião reconheceste a verdadeira paz, ensina-nos a buscar nele a fonte de toda a reconciliação que derruba todos os muros. Tu, que desarmado, atravessaste as linhas de guerra e de incompreensão, concede-nos a coragem de construir pontes, onde o mundo ergue fronteiras. Neste tempo afligido por conflitos e divisões, intercede para que nos tornemos operadores de paz, testemunhas desarmadas e desarmantes da paz que vem de Cristo. Amém. Muito obrigado por nos ouvir, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele está sempre junto da sua vida, volvendo o seu olhar de misericórdia e possa proteger a todos vocês. Paz e bem. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Paz e bem, Frei Flávio Noleto, muito obrigado por essa bela partilha a todos os nossos amigos ouvintes. Padre Vailton, a gente ouvindo o Frei Flávio Noleto aqui, né? A gente fazia uma viagem ali na imaginação de São Francisco de Assis, né? A questão das chagas, do Serafim, do Monte Alverne. A gente vê naquela época, né? Hoje tanto se fala em ecologia, em água e meio ambiente, cuidado com os animais, né? A questão como nós falamos, da irmã morte, do sol, da terra. Naquela época ele já via essas realidades. Realmente uma pessoa muito além do seu tempo. Com certeza. Eu acho que São Francisco ele vivia, claro, poderia fazer essa comparação. Aquilo que muitas vezes São João Paulo também, segundo falava, claro que são em épocas diferentes, mas só para dizer e confirmar, porque São João Paulo II falava também muitas vezes da beleza, que a beleza salvará o mundo. E eu acho que foi isso que impactou a vida de São Francisco, que ele via nas coisas criadas a beleza do Criador, e por isso ele aprendeu a viver nesse meio, principalmente ali da pobreza, da sua entrega, e ao mesmo tempo ali ele foi se colocando, até mesmo olhando a beleza até da morte, porque por isso ele chama a morte de irmã. Então isso nos mostra o quão grande São Francisco era, ao mesmo tempo pequeno, mas de um coração tão grande, a ponto de também se unir até nas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, olhando aí como o Frei Flávio trouxe para nós, esses 800 anos da morte de São Francisco, e nós que estamos nesse ano franciscano, olhando para a ecologia, olhando para essa questão dos animais. Por quê? Porque São Francisco era o cuidador, porque ele via a beleza de Deus em tudo isso. E hoje, no mundo que a gente vive, é tão triste quando as pessoas não preocupam mais e não tem mais esse senso de olhar para uma natureza, de viver na natureza, mas às vezes só desmata, só mata, só não importa. Isso é tão triste no mundo presente que a gente vive hoje, porque eu gosto muito mesmo. Aqui quando eu estou em Jaraguá, na minha paróquia, eu sempre gosto de subir a serra, porque lá tem a serra. Subo lá na serra, às vezes faço com os jovens, soube à noite, de madrugada, a gente celebra uma missa lá no amanhecer do dia, assim, e é muito bonito, né? Então ali teve um dia mesmo que nós subimos de madrugada, saímos 4 da manhã e 6h30, quase 6h30 começamos a celebrar a missa, bem assim de manhã cedo,
você olha assim, ó, ali te leva a rezar sem você falar nada, só você contemplando. E hoje eu acho que olhar para São Francisco é isso, pedir também a graça de voltar a ter um olhar de contemplação. É o que São Francisco vivia também. Então, exato, padre. E o Frei falou uma frase também muito forte e importante, né? Que a grande riqueza que São Francisco deu para a igreja, vivendo na prática a pobreza. Isso é muito forte também, padre. Com certeza. E essa é como se fosse um paradigma, né? A grande riqueza é a pobreza de São Francisco de Assis. Mas por quê? Porque ali nessa pobreza, a entrega demonstrava a riqueza dele está naquilo que está o coração em Deus, né? Então, por isso o Frei traz essa frase tão bonita para nós, porque São Francisco tem aquela frase: meu Deus e meu tudo, tu és meu sumo bem. Então, muito profunda essa frase, né? É verdade. Até, padre, nessa, entre aspas, né, a situação da riqueza, às vezes as pessoas, né, que não têm conhecimento, também pessoas de outras denominações cristãs, a igreja católica é muito rica, ela tem muito isso. Padre, a maior riqueza nossa é o que nós temos ali dentro do sacrário. Jesus verdadeiramente presente na hóstia viva. Eu imagino, por exemplo, vocês lá em Jaraguá, no Corpus Christi, o tanto que deve ter sido bela a celebração de vocês, a manifestação pública da nossa fé. É essa que é a riqueza da igreja, padre. É Jesus presente no Santíssimo Sacramento do altar. Como o próprio Jesus ele fala no Evangelho, né? Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E o nosso coração está no sacrário, porque ali está o nosso tesouro, Jesus, como o Senhor mesmo disse. Jesus é a nossa maior riqueza. Até vai dizer também Padre Pio, se todos soubessem quem está ali no sacrário, precisava não só ter ali a chavinha do sacrário, mas teria que ter guardas policiais guardando o Santíssimo, porque ali está a maior riqueza da igreja. É verdade, o senhor falando isso agora, eu lembro, né, o nosso catequista por excelência, o senhor bispo Dom Valdemar. Eu vim pensando nessa realidade de encontrar com o senhor, e eu imaginava a residência episcopal. Na residência episcopal tem uma capela, como lá na casa paroquial do senhor tem a capela. Mas do lado, pertinho da capela, a poucos metros, nós temos uma capela da Cúria. 2 capelas, 2 sacrários. Aí se você atravessa a rua, o sacrário da Nossa Senhora da Abadia, paróquia. E se o senhor vai ali nas costas da igreja, a capela na casa paroquial que o senhor morou. Então eu pensei, né? 4 sacrários ali bem próximo do bispo. Ou seja, Jesus também está confirmando esse recadinho no pastoreio de Dom Valdemar na nossa diocese. Com certeza, ali unido ao coração de Jesus, né, para dizer, né, eu estou como que velando e vedando, né, o episcopado de Dom Valdemar, né? Bonita essa reflexão, até olhando ali a presença de Jesus sacramentado nesses sacrários que estão tão próximos ali, podendo assim até trazer não só da casa episcopal, mas do centro da própria diocese, né? Onde está o bispo, aí está a igreja, né? É verdade, isso é muito belo. Muito bem, e agora vamos ouvir, né? Já acabou de começar, mas ainda dá para o Moisés fazer o convite aqui. Ele que é o coordenador diocesano da nossa Renovação Carismática Católica, porque começou um pouquinho atrás, por volta aqui de quase 11 horas, esse almoço gaúcho aqui no Centro de Evangelização São João Paulo II, ali perto da paróquia São Joaquim. E a finalidade é excelente. Moisés, você poderia explicar aí que talvez ainda dá prazo de algum amigo ouvinte dar um pulinho aí, amigo. No meio do povo. Então, Paulo Amparo, a Renovação Carismática Católica, nós temos uma obra social, que é a Chácara Jesus Cura, onde nós trabalhamos com dependentes químicos de 18 a 59 anos. A chácara já existe há mais de 20 anos, atendemos lá mais de 1.000 acolhidos, né, já passaram por lá, já atendemos mais de 3.000 famílias. E nós temos hoje 16 funcionários que trabalham diretamente com a Chácara Jesus Cura. E nós estamos fazendo então esse almoço gaúcho no dia 21 de junho, com o intuito de pagar a primeira parcela do 13º dos nossos funcionários.
É uma mesa para 4 pessoas com um espeto com 2 quilos de carne contra filé, mas arroz, feijão tropeiro, mandioca, pão de alho, abacaxi, salada. Então essa mesa custa R$200. E nós estamos fazendo esse evento, esse churrasco gaúcho, para pagar a nossa primeira parcela do 13º dos nossos funcionários. Eu queria deixar o convite a toda a Diocese de Anápolis, pedir, mais uma vez, estender as mãos para o nosso povo e para que nós possamos honrar os nossos compromissos, os nossos funcionários e continuar trabalhando, atendendo. Programa Cristo Vive. O nosso muito obrigado ao Moisés José, coordenador diocesano da Renovação Carismática Católica, que já começou o almoço gaúcho, mas com certeza ainda dá tempo de você ir lá e colaborar com a Renovação Carismática Católica. Padre, 2 situações que eu achei interessante. Primeiro, a organização, a disciplina deles no financeiro, fazer um evento para ajudar, já nas despesas, já pensando na realidade do 13º de 16 colaboradores. E depois também, Padre, esse trabalho social que é belíssimo, a questão da Chácara Jesus Cura, a questão de curar a realidade da dependência química e também a realidade do álcool. Sim, muito interessante, assim, como eles tentando fazer um evento, porque assim, não é só apenas um evento formal para arrecadar fundos, mas para nós na igreja, qualquer evento também é encontro. E ali para eles é realizar um encontro de pessoas, mas com a pessoa por excelência que é Cristo. Mesmo que é um almoço gaúcho, mas ali está também a comunidade reunida. Então achei interessante porque a função de reunirem-se juntos com o mesmo propósito. O propósito ali é ajudar aqueles colaboradores, adquirindo ali um valor financeiro até para pagar essa realidade para eles da parte do 13º. E ao mesmo tempo unindo, porque são colaboradores que já ajudam também nesta forma na Chácara Jesus Cura. E nós ali precisamos desses profissionais. E hoje, infelizmente, tudo precisa-se também da parte financeira. Então, acho bonita a iniciativa deles reunirem, ter toda essa disposição, porque também a gente sabe que não é fácil para fazer um almoço dessa magnitude, porque um almoço gaúcho não é simples também estar realizando, mas com uma bela formalidade para que possa assim também ajudar esses nossos irmãos e irmãs. E com esse fato de caridade, justamente pensando também no bem daquelas pessoas ali da Chácara Jesus Cura. E a Renovação Carismática Católica, ela faz um grande bem ajudando essas pessoas nessa ação caritativa. E é interessante, eu já acompanhei algumas pessoas dependentes químicos que vai para clínicas comuns, não tem bons resultados. E às vezes vai para clínicas que são acompanhados por oração, por momentos de louvor, assim como faz a Renovação Carismática Católica. É muito interessante a diferença que a gente vê, porque não é só a questão física, mas é também a questão espiritual, porque ali você leva aquelas pessoas que estão feridas não só pela droga, não só pelo álcool, mas que estão feridas na alma. E aí você leva elas à cura. E quem é o autor da cura? Jesus. Por isso esse nome tão bonito da chácara, Jesus Cura. Então ali levar aquelas pessoas a serem restauradas por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é missão, isso é evangelização, e é isso que a Renovação faz, a nossa diocese, através hoje do Moisés, com toda a sua equipe ali. Então queremos também pedir a Deus que seja esse evento, esse almoço gaúcho, que seja um evento abençoado e que dê esse retorno que eles também precisam e necessitam para continuar essa missão. É verdade. Padre, o senhor falando aqui, até eu penso que alguém que está nos escutando agora, talvez infelizmente tenha dentro da sua família ou no seu ciclo de amizades, alguém que tem essa realidade da dependência química ou a questão da dependência alcoólica, e queira, colocar esse querido, esse especial seu lá, procure a cura ou vá no escritório da Renovação. Eu já te posso adiantar que a diocese, a Renovação não se cobra um centavo
pela internação da pessoa lá e não se dá uma vírgula de medicação. É como o padre Vailton falou aqui, a medicação e o remédio lá é a santa palavra de Deus e é Deus que cura. E é o melhor remédio que existe, padre. É o melhor remédio que existe, porque o nosso corpo pode necessitar algo, mas o que de fato vai saciar totalmente o nosso coração, a nossa vida e a nossa alma é Jesus Cristo. Por isso ele é a cura por excelência. É verdade, padre. A gente falando das ações concretas da igreja no que diz respeito à caridade, isso aí é muito forte. Se eu não me engano, ele falou, parece que mais de 10 mil pessoas já passaram por lá e foram curadas sem cobrar um centavo, sem dar um pingo de medicação e restabeleceram as pessoas para a sociedade. Padre, aí a gente já reporta a Dom Manuel Pestana, né? Quando a gente faz o bem, a gente não imagina o bem que faz. Imaginemos quantas pessoas foram curadas e o tanto que eles estão colaborando de forma prática e eficaz na sociedade. Sim, com certeza. Imagina, porque quando nós falamos de um dependente químico, a gente não fala de um somente. A gente fala de toda uma família que, quando essa pessoa sai desse vício, abandona esse vício, a graça que ela leva não é só para a vida dela, mas para toda uma família que estavam ali angustiado, participava daquele momento e via aquela atenção daquela pessoa. Então, se a gente fosse olhar em números, né, quantas graças chega em quantidade de pessoas, porque se mais de 10 mil pessoas já passaram, imagina famílias então, quantas famílias não foram tocadas a partir desse trabalho, não só social, mas de evangelização. Então isso é muito belo, porque às vezes a gente reduz, né, olhando para a pessoa e foca só na pessoa, mas aquele dependente químico que está ali, às vezes ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem um irmão, ele tem, e assim por diante. Então, além deles fazerem o trabalho de restauração com aquela pessoa, quantas graças nos chegam na família. Eu falo que uma vez eu visitando a Chácara Jesus Cura, foi bem num dia da visita, e aí é bonito porque aí nós fizemos um momento ali de oração, de louvor, reunimos todos ali no pátio. Então assim, aí além de você estar evangelizando aquela pessoa que precisa sair do vício, tem famílias também que estão sendo evangelizadas, porque às vezes também não iam na igreja, não buscavam a Jesus, e por meio daquele que está mais necessitado, a graça de Jesus chega também na casa de todos eles. É bonito demais. Padre, em cima do que o senhor está falando, duas situações. Primeiro também, que quando a pessoa presencia alguém que foi recuperado, por exemplo, na Chácara Jesus Cura, a pessoa pensa, bem, fulano foi recuperado, eu também posso. A pessoa já desperta ali para essa situação que é possível. E o senhor falando quando o senhor foi visitar, é interessante, que, por exemplo, nós temos agendado com movimentos focolares fazer uma visita lá nesse final de mês. E a gente já faz acompanhamento lá, já tem muitos anos, da Palavra de Vida. Todas as quartas-feiras com o Luciano, que atualmente é o gerente lá. O que eu deixo aqui para você, amigo ouvinte, você que está nos escutando, participa de grupos, movimentos e pastorais, ligue lá, é fácil você conseguir o telefone, ligue na RCC ou na Diocese, você vai conseguir, e você pode agendar uma visita do seu grupo lá, que automaticamente, como o padre bem disse, vai ser bom para as famílias que vão, mas também para os dependentes. É uma união de força do bem, padre. Com certeza, né? Ali eu acho que você vai para evangelizar e também sai evangelizado, assim como quando a gente visita doentes em hospitais, né? Então eu acho que é muito bonito, é um momento de muita graça. Então você que está aí, amado ouvinte, nos escutando, né? Se você tem o desejo de ir, de conhecer e quem sabe até colaborar com a missão, então vai lá, ajuda também essa grande missão. E também se você conhece alguém, ou você mesmo que está nos escutando, que você tem também a sua dificuldade, às vezes está nessas situações, então procure ajuda, procure também a renovação ou a cura diocesana, para que você também seja um desses que dê testemunho e dizer, eu encontrei aquele que curou-me e que me libertou do meu vício, Jesus Cristo nosso Senhor. É verdade, estamos no mês de junho, né, amigos, ouvintes, que novidade, né, que eu disse, mas é um mês também que a igreja dedica ao Sagrado Coração de Jesus. E nós pedimos ao padre Eli Ferreira Gomes, né, ele que é o coordenador do clero da Diocese de Anápolis, para partilhar um pouquinho, né, com os amigos ouvintes sobre essa bela realidade do Sagrado Coração de Jesus. Ouçamos o padre Eli.
gente que faz a igreja. Irmãos e amigos caríssimos, Paulo Amparo, Padre Vailton e ouvintes, nós estamos no mês de junho e é muito edificante para todos nós ter este mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Celebramos no último dia 12 a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e logo no dia seguinte, no dia 13, sábado, o Imaculado Coração de Maria. E a Igreja já há um tempo estabeleceu o dia do Sagrado Coração de Jesus como o Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero. E nós, sacerdotes, todas as dioceses no mundo todo, procura encontrar uma forma de viver esse dia. Nós, diocesanos, padres do clero de Anápolis, religiosos, nos reunimos na última sexta-feira, 12 de junho, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Pirenópolis, para uma manhã inteira de oração. Estarmos juntos aos pés de Jesus, diante do coração eucarístico de Jesus, em oração, em adoração, meditando e rezando uns pelos outros, louvando a Deus, ocasião na qual fazemos um ato de desagravo ao coração de Jesus, pelos nossos pecados do mundo inteiro, e também uma consagração nossa ao coração de Jesus. É um momento de restauração espiritual. E foi muito bem participar dessa manhã de oração. E fomos conduzidos por uma meditação muito importante feita pelo Padre Edmilson, vigário-geral da nossa diocese, que nos ajudou muito com a sua palavra a rezar, a nos colocar com humildade no nosso ministério, para imitar a mansidão e a humildade do coração de Jesus, para recuperar a nossa liberdade interior, de deixar-nos guiar pelo Senhor, considerar e viver como plenitude apenas a sua graça nos basta, sem arrivismos, sem competições, sem ambições de coisas, cargos, reconhecimentos. Louvar o Senhor simplesmente por essa graça de sermos sacerdotes. Nosso Senhor, a missão dele é a mesma que ele confere aos 12 e a nós, de curar os doentes, os enfermos, expulsar o mal que oprime, tocar na carne ferida dos leprosos, ressuscitar os mortos. É a missão que ele realizou, a mesma que ele concedeu aos 12. Muito bem, ouvimos essa primeira parte com o Padre Eli Ferreira Gomes, partilhando um pouquinho dessas realidades do Sagrado Coração de Jesus, momento belo que eles tiveram em Pirenópolis, com o tema desenvolvido pelo Padre Edmilson, que é o vigário-geral, e outras situações. Agora vamos ouvir a segunda e última parte com o Padre Eli Ferreira Gomes. Ouçamos. Ou seja, ele enxergou o cansaço, o abatimento. Só quem tem uma grande compaixão tem olhos para ver o cansaço, a causa desse cansaço, a desorientação, a ferida na carne, nos ossos, no coração e na alma. Só quem tem uma grande compaixão enxerga essas vidas tão fragmentadas. Nos nossos tempos é muito comum ouvir pessoas dizendo: eu me sinto em pedaços. E nós fomos enviados para anunciar esta presença. É a compaixão
que portamos em nós, que anuncia que o reino dos céus está próximo. Que bela missão, ajudar as pessoas a reconhecer a presença de Deus, que elas são enxergadas por Deus, que não são invisíveis, que não estão aí perdidas numa massa. E Ele se aproxima tanto, olha tão profundamente, familiariza-se e chama alguns pelo nome. Chamou os 12, já estava chamando todos os que haviam de vir para essa grande, exigente, árdua e feliz missão. Aqui está o nosso ministério, que é o ministério do próprio Cristo, e eu queria simplesmente afirmar isso. Nosso ministério, nosso sacerdócio, nasce da compaixão do coração de Cristo para com esta humanidade ferida, para curá-la, soerguê-la e salvá-la, para que cada um reconheça sua pertença a Deus, ao Criador, que nos enviou o seu Filho amado. A prova que o Pai nos ama é que Jesus deu a sua vida por nós. Termino com um exemplo luminoso que nós precisamos difundir mais, conhecer e difundir. No último dia 13, na festa memória do Imaculado Coração de Maria, um dia após a solenidade do Sagrado Coração, Dom João Braz de Assis, cardeal brasileiro, emérito, foi à cidade de Jauru, no Mato Grosso, para presidir uma celebração da beatificação de um sacerdote diocesano chamado Nazareno Lantiotti. Veio para o Brasil nos anos 70, viveu 30 anos no Brasil, amando, ensinando o povo a adorar Jesus, consagrando o povo ao Imaculado Coração de Maria através do cenáculo do movimento sacerdotal mariano. Esse trabalho arrancou muitas pessoas da desorientação, do abatimento, da tristeza, dos crimes, dos vícios. E por isso ele foi odiado. E como retaliação, na noite do dia 11 de fevereiro de 2001, dia de Nossa Senhora de Lourdes, após ter feito um cenáculo para 100 jovens, estava chovendo, uma chuva fina, e ele ainda se expressou assim: são as lágrimas do céu para mim. Ele rezava, entregava tudo a Deus, e naquela noite 2 homens entraram na casa. Ele estava com algumas pessoas ali que colaboravam com ele, e um daqueles homens disparou um tiro na sua nuca, e ele agonizou até o dia 22 de fevereiro na Cátedra de São Pedro. O povo ergueu faixas pelas ruas, querendo justiça, com raiva. E ele dizia: não, é a misericórdia. Morreu perdoando seus inimigos. Mas não foi um imprevisto esse martírio, foi o coroamento de uma vida de amor a Deus, amor à igreja, amor ao próximo, de doação, uma vida de santidade. Eu conheci o Padre Nazareno. Ele esteve na nossa diocese mais de uma vez e veio para pregar o retiro para o clero diocesano em 94. Alguns padres da nossa diocese, os mais velhos, alguns estavam nesse retiro com Dom Manuel e Padre Nazareno. E eu tenho uma carta do Padre Nazareno. Então esse mártir, elevado à honra dos altares, um dia enviou um pensamento bom para mim, desejando a minha perseverança, pedindo que eu continuasse fazendo apostolado do movimento sacerdotal mariano, difundindo a devoção a Nossa Senhora. E eu sou muito grato que tem essa ponte também, que intercede, que liga a minha vida esperançosamente ao céu. Esse sacerdote é esse modelo também para nós, do coração de Jesus e Maria. É um pouquinho, perdoe-me por ter falado bastante, mas queria desejar a todos os ouvintes, ao Paulo Amparo, que realiza esse trabalho, e hoje com o Padre Vailton, muitas especiais bênçãos. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja.
o nosso muito obrigado ao Padre Eli Ferreira Gomes. Padre Vailton, é muito bom ouvir o Padre Eli, um tema tão oportuno, ele fala com tanta sabedoria, com tanta convicção, né? Porque reflete o amor que os senhores sacerdotes têm, né? Por esse Sagrado Coração de Jesus. Então, é muito bom ouvir o Padre Eli, acho que o Padre Eli com a sua serenidade, mas também com a sua oração, porque eu acho que cada fala do Padre Eli, ele não transmite só serenidade, mas ele transmite espiritualidade, porque antes de cada tema ele reza com aquilo, né? Então agradecemos primeiramente ao Padre Eli por ter trazido para nós essa partilha, e o Padre Eli foi também meu diretor espiritual, além de ser meu professor durante o tempo de seminário. E aqui, juntamente com o Padre Eli, meditando sobre o Sagrado Coração de Jesus, assim como ele mesmo disse, essa frase eu achei tão profunda e tão bonita, que ele vai dizer: o sacerdote nasce do coração compadecido de Jesus, né? Então esse coração que se compadece por cada um de nós. E ali ele falando do Sagrado Coração, ele vai dizer sobre São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes, onde ele vai dizer: o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Então falar do Sagrado Coração de Jesus é falar desse amor que se continua se doando por cada um de nós, e o amor dele que se doa por nós na Eucaristia. E assim podemos dizer, o sacerdote nasceu da Eucaristia para a Eucaristia. Sem a Eucaristia não há sacerdote, sem sacerdote não há Eucaristia. E aqui nós vemos como o coração humano, o nosso corpo, para estar vivo, também necessita do coração. Sem o coração, a gente também não permanece vivo. Assim também, o coração de Cristo deve ser aquilo que move a vida sacerdotal de um padre. Por isso, nós estávamos reunidos lá em Perinópolis com os demais sacerdotes, o bispo, justamente aos pés de Jesus. E achei tão bonito uma situação que aconteceu lá, coisa muito simples, mas que quando a gente percebe a grandeza desse ato simples, que foi com o nosso bispo Dom Valdemar, que terminamos ali com a bênção do Santíssimo, nosso momento de oração, e depois chamaram e passaram a palavra para Dom Valdemar. E Dom Valdemar pegou o microfone, eles tinham pedido para Dom Valdemar, como bispo, dar a bênção ao clero. E aí Dom Valdemar, ele ficou assim: eu acho que, assim, é uma dificuldade minha, mas eu não vou dar a bênção porque vocês já receberam a bênção por excelência, que é Jesus. Eu achei bonito para dizer, não é a autoridade dada a nós simplesmente, ele mesmo como nosso bispo diocesano, mas a autoridade é o próprio Cristo. E eu achei tão bonito ali naquele ato dele dizer: não, eu não vou abençoar, mas Jesus já abençoou. Mas eu achei muito profundo em dizer que é Cristo está ali. Então esse coração de Jesus que continua nos amando e se doando por nós na Eucaristia. Então eu achei muito profundo olhar isso, e como o Padre Eli trouxe para nós esta realidade do coração de Jesus, nós que estamos nesse mês dedicado ao coração de Jesus. Até mesmo o meu lema sacerdotal é Sursum Corda, ou seja, corações ao alto, ou seja, o meu coração sacerdotal tem que estar unido ao coração de Jesus. E se Deus quiser, sempre estará. Mas, Padre, a gente falou desse mês, né, de junho, a questão do Sagrado Coração de Jesus, mas também a gente reporta a várias festas, né, de padroeiros que temos também durante o ano todo. As paróquias sempre têm o dia de festejar seus padroeiros. Mas duas situações, Padre, você poderia refletir aqui com as pessoas, porque as pessoas participando nas suas paróquias, é lógico, pode visitar dos amigos, dos vizinhos, até isso é muito bom e faz bem. Mas participando ali é como se fosse, né, como o próprio Dom Dilma certa vez falou aqui no nosso programa, é um retiro espiritual para a paróquia, para as pessoas que participam ali. É um momento forte, Padre. E depois também a questão de participar nas quermesses, etc. tal, também é importante, porque confraternizar como família e também um pequeno percentual daquela renda que a paróquia tem é revertido para o seminário. O senhor que saiu lá do Seminário Maior Diocesano, né, todo o tempo de formação, sabe a importância, né, dessas necessidades que vocês têm lá. E um percentual é revestido para o seminário. É bom as pessoas saberem dessa situação. A importância de participar na sua paróquia, participar nas quermesses, nos eventos das paróquias, porque um determinado percentual é revertido para a formação dos futuros padres.
Então, é muito bonito nós olharmos que cada novena que nós participamos e celebramos, eu costumo dizer que o céu se abre e as graças de Deus são derramadas. Então, principalmente nessa época agora que nós estamos aí nas festas juninas, festa de São Pedro, Santo Antônio, festa também de São João Batista, tantas outras realidades que vão surgindo agora. E eu gosto sempre de olhar. Às vezes a gente poderia pensar, mais uma festa. Eu olho, não, é mais uma comunhão, mais uma confissão. Então, quantas graças, igual estavam celebrando esses dias algumas novenas, e justamente disso, indo em algumas comunidades rurais, ali só tem missa de vez em quando, e agora durante esses dias, 9 dias intensos, então 9 dias tendo adoração do Santíssimo, tendo confissão, tendo bênção, tendo Santa Missa, e além de tudo a confraternização. Como vai dizer para nós a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, olha como é bom ver os irmãos viverem juntos, unidos, porque o amor de Cristo que nos uniu. Então, quando nós também partimos para barraquinhas ali, as quermesses, é isso também, a gente viver essa unidade que nós recebemos na Eucaristia, na Santa Missa, na Palavra de Deus. Agora nós colocamos isso nessa ação social entre nós, nos confraternizando ali, fazendo o nosso momento também de lazer. E além de tudo, como você mesmo disse, essa percentual também vai ali para ajudar a nossa própria diocese a sustentar também o seminário diocesano maior. E assim, esses dias eu até partilhei isso numa dessas festas que eu fui, no final, terminando essa novena, eu falei, olha, como é bom nós fazermos a festa, aí a festa tem aquela parte financeira, parte fica para a comunidade mesmo, é revertido para a comunidade, para a melhoria da própria comunidade, mas parte também vai então como percentagem para o seminário. Aí eu até brinquei e falei, olha, se hoje o padre está aqui celebrando para vocês, é graças ao sim de vocês, e eu gosto sempre de agradecer ao sim, que não é só o sim do festeiro, mas o sim de cada um que decidiu estar ali, que decidiu também se alimentar, gastar às vezes ali o pouco que tem, mas está ali também junto com a comunidade. Então, além de ser pertença, porque aí você se passa a participar mesmo daquela comunidade, você se torna algo dali daquela comunidade, sendo pertencente àquela comunidade, e ao mesmo tempo você ajuda também na formação dos futuros sacerdotes, né? Isso eu gosto de dizer e trazer, é ser igreja, isso é ser igreja, é dizer, olha, aquilo ali que fez, igual às vezes a gente olha, como lá no seminário, quando eu cheguei no seminário, nós não tínhamos a capela ainda do seminário construída, e depois, graças a Deus, conseguiu construir. E aí eu poderia dizer, né? Às vezes aquela senhorinha lá do interior, se ela fosse no seminário, ela pode chegar lá e falar assim, eu ajudei a construir. Mesmo que ela não fez nada diretamente para o seminário, mas na sua comunidade, se doando e se entregando, ela ajudou a construir a capela também do seminário. Só para dizer, né? Então isso é ser igreja. É verdade, padre, isso é muito belo. Mas, padre, estamos querendo ir para o finalzinho do programa. Quero agradecer ao senhor imensamente. O padre Vailton está aqui conosco hoje, a pedido do padre Wércio, que é o nosso diretor espiritual da Pascom Diocesana, ele que é vigário lá da paróquia Nossa Senhora da Penha, lá em Jaraguá, e o senhor veio aqui fazer o programa com muito carinho, com muita presteza, isso é muito bom. Eu quero te agradecer imensamente, padre. Obrigado pelo amparo, nós que agradecemos também a você, a sua missão, e nós sabemos que também estar aqui à frente e correr atrás também de toda essa realidade do jornalismo católico também, isso é uma missão de evangelização. Então queremos também agradecer ao senhor e a todos os ouvintes também que nos acompanham. Agradeço também ao padre Edson, leve a ele o meu grande abraço, e o que precisar, estamos aqui à disposição. Até o senhor me fez lembrar a minha última fala e estada com Dom João Wilk. Fui visitá-lo já bem, assim, em virtude da doença, né, já bem debilitado na sua residência episcopal. E a última frase que ele me falou foi essa. Ele falou, Paulo, continue firme no seu ministério, firme no seu apostolado. Essa foi a frase que ele me disse, e com as graças de Deus a gente vai continuar sempre firme. Mas, padre, a bênção para todos que nos acompanham. Então vamos deixar aqui, amados ouvintes, a bênção, suplicando o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim que possamos encerrar esse programa na presença de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
por extensão de minhas mãos sacerdotais, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel, Arcanjo, São Gabriel e São Rafael, desça sobre vós, vossas casas e famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Paz e bem. Você ouviu, na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.